Sejam bem-vindas para o programa Todo Santo Dia. Hoje de uma maneira muito especial, com alguém super especial, onde nós vamos tratar sobre prosperidade, enriquecimento e vários princípios judaicos. E estamos com ele, que é especialista. Hoje é um nome de sucesso no nosso Brasil, que é o Rav Sani. É palestrante, é escritor, ele tem um instituto, ele é tanta coisa, gente, rabino. E hoje ele vai estar aqui, doando seu tempo, trazendo mensagens e transformando a sua vida. É com ele que a gente vai estar hoje. Obrigada, Sorria com querido. alegria. Que alegria estarmos juntos aqui no DDCast. Exatamente. Fala que é Dedê de Deus. Da Andresa Carício. Isso Me falaram mesmo. que é o podcast da Andresa Carício, é verdade? Isso mesmo, Aqui verdade. mesmo. Que bom. Parabéns por todos os seus livros publicados. Você já tem 4 livros publicados. 4? E esse ano vão Vai vir mais. mais outro, ficção. Que Muito bênção. legal. Parabéns. É um prazer estarmos Obrigada. juntos para conversarmos e trazermos inspirações para a verdade. sua audiência, para o teu público. Não, vai ser uma bênção. Eu já estou aqui, sabe, aquela alegria, porque o assunto que a gente vai tratar é um assunto que interessa a toda a sociedade e a todos, independente de idade, independente de patamar financeiro, que é sobre prosperidade. E a gente sabe quanto que a cultura judaica ela é rica, quanto que Israel é rico, né? Um startup de sucesso ali. E eu queria, assim, que você já entregasse. Vai ser aos pouquinhos, mas diz aí, quais são, pelo menos, no que você observa, 5 segredos muito fortes para o enriquecimento dos judeus, porque vocês são brilhantes. Obrigado pelo carinho. Isso é um assunto bem delicado, porque as pessoas acham, não existem judeus pobres. Existem judeus pobres, mas a comunidade judaica é muito unida. Então todos se ajudam. Todos estão engajados em proporcionar o auxílio e nutrir as necessidades daqueles que mais precisam desse auxílio. Um dos pilares do judaísmo é o amor ao próximo. O mundo se sustenta sobre 3 pilares. Um deles é a bondade, nos espelhando em Deus que é a bondade infinita, imitando seus caminhos e praticando o bem. Mas antes de ensinar as pessoas, a prosperidade, antes de mais nada, é um estado de espírito. Perfeito. É uma mentalidade. Eu ensino muito nas mentorias. Você quer ser milionário? Eu vou te ensinar, mas antes eu vou te ensinar a se sentir milionário. É muito mais rápido eu te ensinar a você se sentir milionário, porque a riqueza material ela vai ser uma consequência de todo esse conhecimento que você vai absorver junto comigo, por intermédio das nossas mentorias, dos nossos cursos online, da nossa interatividade, proporcionando para eles um conteúdo milenar judaico, com base na Kabbalah milenar judaica, numa linguagem acessível, numa linguagem fácil, numa linguagem irreverente, mas sem perder a sua autenticidade e sem perder o seu conteúdo original. Então, se eu pudesse listar, olha, a primeira coisa é coragem. É verdade, a coragem precisa Muitas arriscar. pessoas paralisam devido ao medo. É verdade. Então, o medo paralisa. Todas as pessoas que estão nos assistindo agora, elas, em suas vidas pessoais, com certeza, elas acumularam vitórias. E essas vitórias, elas são consequência da coragem que elas tiveram. E se elas não tivessem essa coragem naqueles momentos mais difíceis, eu tenho certeza que elas iam se arrepender muito. E não iriam estar desfrutando do que elas estão desfrutando hoje. Então a coragem ela é vital para um empreendedor de sucesso. Se ele não tiver coragem de arriscar, se ele não tiver coragem de enfrentar as situações, se ele não tiver coragem de se submeter a um cenário provisório, mas mentalizando uma escala e uma projeção futura, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai ficar paralisado pelo medo e vai viver uma vida medíocre, sem acumular troféu, sem acumular vitória, sem fazer a diferença na vida dos outros. A coragem ela é vital. E como é que se conquista a coragem? Com muita fé no coração. Fé acima de tudo. Vocês sabem que o avião, ele em determinadas ocasiões, ele entra no meio das nuvens. Sim. Você que viaja muito de avião, você sabe. E o que acontece quando o avião entra no meio das aquela nuvens? zona de cruzeiro tranquila, né? Agora Aí é gostoso, aí é tranquilo, aquele céu azul limpo, mas quando tem muita nuvem, nossa, aí fica balançando. aí o avião chacoalha, Verdade. a turbulência. E aí dá medo. Muito. Um homem que tinha medo de voar, ele falou pra mim, eu tava com medo. No primeiro voo teve turbulência, depois teve tempestade e raio. Oh, meu Deus.
Imagina, e o cinto de segurança não podia desatar os cintos. O serviço de bordo não havia começado ainda porque o avião não estava estável. Eu olhava para o lado, tinha uma criança tranquila, dormindo. Que nem acordava, Jesus. fazia um desenho, depois fazia um desenho, lia uma revistinha. Aí ele falou, uau, que criança corajosa, eu vou falar com essa criança, vou parabenizá-la depois. Aí estabilizou o voo, o sinal de desatar os cintos foi acionado, ele se levantou e foi até a criança e falou, parabéns, eu vi que você é muito corajoso, não teve medo, não chorou, estava tranquilo. De onde vem sua coragem, meu jovem? O menino respondeu para ele, minha coragem? Como assim coragem? Vou ter medo? Meu pai é o piloto, ele está nos levando para casa. Uau. Era filho do piloto. Era filho do piloto. Ele falou todo orgulhoso, meu pai é o piloto e ele está nos levando para casa. Então, essa aqui é a grande lição para que a coragem entre em vigor na sua vida, nas nossas vidas. O nosso pai é o piloto da aeronave e ele está te levando para casa. Agora, esse percurso, esse itinerário, ele envolve algumas turbulências, ele envolve algumas tempestades de raio, ele envolve algumas adversidades que são benéficas para a gente poder chegar onde a gente tem que chegar, porque ele é o piloto. E para cada passageiro, ele tem um destino final. E você veio ao mundo com esse objetivo, com esse propósito. Nós embarcamos nessa aeronave já para chegarmos a esse destino que só nós podemos chegar e desempenharmos essa missão que só nós podemos desempenhar e mais ninguém. Então a coragem é fruto da fé vivenciada. E ela é vital para você alcançar altos níveis de sucesso e prosperidade na sua vida. E transformar a sua vida numa vida comunitária, quebrando dessa maneira as barreiras do egoísmo. Acho que coragem é muito importante acima de tudo. E acumular a coragem, por intermédio da fé vivenciada, só é possível através de conhecimento. Muito forte, porque assim, você já começou trazendo algo que trouxe muitas sinapses aqui neurais para mim, que é a união. E realmente, nós somos seres humanos e às vezes as pessoas, elas querem ir sozinho e assim, sozinho você pode até avançar, mas você não consegue ir muito longe, porque nós somos e convivemos com outras pessoas, então a gente precisa de apoio, de redes de apoio. A gente estava até conversando no bastidor, que eu falei, você é casado, Rabino? Não, para ser Rabino precisa ser casado, como Sim. que eu vou ensinar sobre família? E você falou assim, a minha esposa tá lá, eu consigo fazer tudo que eu faço, tenho 4 filhos, porque minha esposa tá lá. Eu devo tudo à minha esposa. Ai, que coisa linda. Sem ela não poderia ser o rabino que eu sou, sem ela não poderia impactar vidas em massa, sem ela não poderia transformar a vida das pessoas, sem ela eu não poderia estar levantando a bandeira do judaísmo no século XXI e levando essa mensagem milenar numa linguagem acessível, fácil. Sem ela, o Instituto Rav Sani não seria o que é hoje. Elas são muito mais elevadas do que eles. Isso é um pilar da Kabbalah. A mulher ela é mais elevada do que o homem. Ela está num nível de espiritualidade muito mais aguçado do que o próprio homem. Por isso que a mulher dentro do judaísmo tem menos preceitos. A sua é machista. Não. A mulher ela é tão elevada espiritualmente que com menos preceitos ela já alcança o nível máximo espiritual que o homem precisa de muitos preceitos para poder alcançar. A Kabbalah escreve Binah Yeterah nitna lanashim. Um sexto sentido foi proporcionado para as mulheres. Isso é verdade, as mulheres têm um sexto sentido. Sim. As mulheres têm uma percepção que o homem não tem. Isso é um presente divino compatível com a missão espiritual da mulher nesse mundo. E a gente percebe, né, Rabino, que em razão até mesmo da nossa sociedade e da nossa luta também pelo feminismo, que o feminismo, eu acho uma bobagem esse negócio de tipo, é empoderamento feminino. Não, gente, tipo, nós temos uma beleza tão grande que é essa sensibilidade, é saber ter esse cuidado, esse autocuidado, de cuidar do lado, de ter esse sexto sentido que você tem falado. E às vezes a mulher com essa vontade de se colocar a todo custo numa posição, às vezes, de querendo até ser maior que o outro, e não existe, ninguém é maior que ninguém. Então, eu acho muito bonito quando as mulheres elas conseguem perceber que sim, nós merecemos estar no mercado de trabalho, sim, nós merecemos soltar a nossa voz, mas nós não podemos perder de vista essa feminilidade feminina, isso que é tão próprio nosso, porque às vezes é tão pesado, Rabino, quando eu atendo muitas mulheres que, por exemplo, e eu quero até sua opinião sobre isso, que elas acabam, de uma certa forma, assumindo o lar. E ao assumir o lar, se tornando lá, por exemplo, a provedora, ela sente um peso muito grande, porque
Não é próprio da mulher isso. Não é o papel, não é a obrigação dela. Sim. Ela pode trabalhar, ela pode ter a sua carreira, ela pode seguir o seu caminho e prosperar alinhando as suas paixões com o que o mundo está disposto a pagar. Mas não é a obrigação da mulher sustentar a casa. Essa é a obrigação do homem. O homem tem essa obrigação como provedor. E o que a mulher ganha é dela. É dela. Se ela quiser... Esse é um princípio Esse judaico? é um princípio judaico. Se Olha, ela gente. quiser ajudar a sustentar a casa, ela pode, mas o homem não pode contar com essa receita. A obrigação de prover, de sustentar e de proporcionar para ela tudo do bom e do melhor, não só para ela, como para toda a sua família, é do homem. Não impede ela de trabalhar e seguir sua carreira, mas esse dinheiro é dela e ela, se quiser, e se desejar, ela auxilia com os custos da casa. Então, sendo um princípio judaico, quando a casa ela está por um período disfuncional, existe alguma consequência ou não? Não, isso é um diálogo entre o casal. Certo. O marido não pode chegar e obrigar ela a fazer algo que ela não está disposta a fazer. Se por um tempo estiver acontecendo isso, uma dinâmica, Aí tem tudo que bem. partir do casal, muito diálogo. O relacionamento é diálogo. Lidar com pessoas é uma arte. É verdade. E é muito difícil. Você sabe que hoje nas universidades, eles fizeram uma pesquisa, o nível de QI já não é mais fundamental para o sucesso no mercado de trabalho. Tem pessoas com QI elevado que são fracassadas. Tem pessoas com alto QI, um alto nível intelectual, mas não conseguem prosperar, enquanto outras, com um QI inferior, são grandes empresários. Por quê? Porque eles adquiriram a arte de lidar com pessoas e a arte de lidar com as próprias emoções. A inteligência emocional hoje é o fator crucial para o sucesso nos negócios. Isso é algo comprovado cientificamente. Por quê? Quem são seus clientes? São pessoas. Pessoas. Quem são seus colaboradores? Pessoas. Quem é o seu par? Quem são seus filhos? Quem são seus familiares? Lidar com pessoas é uma arte que é obrigatória, já não é mais necessária, é vital. É vital. Então, o diálogo entre o casal é muito importante para que isso seja decidido em senso comum. Um não pode obrigar o outro a fazer algo que ele não se sente bem em fazer. O objetivo do marido é dar prazer para sua esposa, o objetivo da esposa é dar prazer para o seu marido. O objetivo dele é fazer ela feliz, o dela é fazer ele feliz. O objetivo dele é abrir mão em prol da felicidade dela e o objetivo dela é abrir mão em prol da felicidade dele. Só assim um casamento vai dar certo. Quebrando as barreiras do egoísmo e tendo a ciência de que são duas criaturas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente, e esse é o culturalmente propósito da tudo. relação. É duas criaturas com naturezas totalmente opostas se complementarem e se retificarem, um abrindo mão para o outro, um abrindo mão para o outro, um abrindo mão para o outro, e dessa maneira o casamento se transforma num princípio judaico de aperfeiçoamento do caráter diário. É uma fábrica de aperfeiçoamento do nosso caráter. Por isso que um homem não vai ser completo, uma mulher não vai ser completa até ele se casar e encontrar a sua alma gêmea e constituir a sua história e deixar o seu legado aqui nesse mundo. E é tão verdade isso que você fala sobre a inteligência emocional que a gente percebe. Por exemplo, eu vou na academia todo santo dia. Eu gosto muito de malhar. Todos os dias? Todos os dias, domingo a domingo. E é uma das coisas que eu falo, inclusive, no livro, que, por exemplo, todo mundo sabe que é importante fazer atividade física e todo mundo sabe que é importante se alimentar bem. Então isso... E todo mundo sabe que o refrigerante faz mal. E faz mal, é batata frita. Né? Então, racionalmente, né, que seria, entre aspas, o QI, todo mundo sabe. E por que não fazem? Por causa do emocional. Exatamente. Então, e aí que entra a força da Cabalá milenar judaica. Exatamente. Aí que entra a força de E como algo que é essa divino. força? Conta sobre essa A força explicação pra gente. dessa força é que ela é divina. Ela vem da fonte. Ela foi projetada sob medida para um ser humano imperfeito. Uma sabedoria divina perfeita foi projetada exclusivamente para um ser humano imperfeito que, por mérito, vai conquistar a sua recompensa no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que é depois dessa nossa existência física. Mas enquanto somos seres físicos, corpo e alma, Sim. enquanto existimos fisicamente, nós temos um desafio muito grande de abrir mão do que o corpo lhe seduz como algo necessário e vital, e o que a alma lhe sugere que é algo necessário e vital. O ser humano não vai prosperar enquanto ele não entender que ele tem que alimentar a alma assim como ele alimenta o corpo.
E o equilíbrio, esse equilíbrio entre corpo e alma, que no judaísmo isso é claro, o judaísmo não pede para você se afastar da matéria. O judaísmo não pede para você se espiritualizar às custas de ser uma pessoa isolada numa caverna, Também no escuro, concordo. isolado de toda Isso a é sociedade. bacana. Não! A espiritualidade dentro do judaísmo é você pegar esse copo d'água, que é um líquido, abençoar e tomar. E elevar a matéria. Você pegar um pedaço de pão, lavar as mãos e abençoar e elevar essa matéria. Pegar o dinheiro, que é algo 100% relacionado à matéria, e fazer coisas positivas, plantar sementes benéficas para a sociedade. Pegar o dinheiro e alcançar sua dignidade, mas plantar boas sementes, fazer caridade, gerar empregos, construir uma companhia com alicerces de valores, trazer um ideal nobre por detrás de cada empreendimento. Essa que é a visão judaica em relação ao materialismo. Por isso que nós existimos fisicamente, por isso que nós viemos ao mundo com um corpo que puxa para um lado e a alma que puxa para o outro. E o nosso objetivo é esse, abrir mão de prazeres imediatos em prol de benefícios futuros e nobres, que só o Espírito vai te proporcionar. Nossa, e você falando, como é interessante, né? Porque foi feito um estudo em 1990. E quando você falou isso, eu lembrei de um estudo que foi feito em 1990, que era exatamente assim, não sei se você já escutou sobre ele, que pesquisadores reuniram pessoas e trouxeram maçã, trouxeram banana, amendoim e chocolate e bolacha. E daí disseram para eles escolherem. E eles só iriam precisar comer daqui a uma semana. E a maioria deles escolheram tudo fruta, coisa legal. Quando chegou no dia, eles falaram assim para as pessoas que estavam sendo pesquisadas: olha, vocês escolheram fruta, mas mudou a regra. Se vocês quiserem trocar por chocolate, é possível, ou bolacha. A maioria trocou por bolacha e chocolate. E daí o que é que se concluiu a pesquisa? Que nós geralmente deixamos para amanhã aquilo que realmente importa. E a gente vai muito pelo prazer imediato. E daí quando você fala sobre isso, sobre o judaísmo, é muito forte. Por quê? Porque é uma balança. Porque a gente não pode esquecer, a gente está dentro de uma frequência, dentro de uma matrix que nos puxa para baixo, para o medo. Você vê o noticiário o tempo inteiro, medo. E daí eu quero te perguntar sobre isso agora. Como conviver então, Rabino? Porque de uma frente é o noticiário que nos puxa pro medo, você com medo, você compra mais, você fica mais atemorizado. E daí você vai para as redes sociais hoje, e daí é uma publicação de um ideal hollywoodiano perfeito. Sim. Como lidar com esse noticiário que é medo, e essa ilusão de uma realidade que não existe, é de feed de stories? Primeiramente, não se deixar levar pelas aparências. Porque essa realidade que as pessoas colocam nas redes sociais, ela está vinculada a uma estratégia de marketing. E quem não entendeu isso, ainda não começou a integrar e a fazer parte do mundo da internet e entender como a internet funciona. Então, todo post, toda a publicação, tudo que você vê na internet, nas redes sociais, está atrelado a uma estratégia de marketing, de projeção, de divulgação, de passar uma mensagem. Como o próprio nome diz, é uma rede social, onde os perfis eles vão estar interagindo entre si e cada um consome o que escolheu consumir. Mas o mundo real, na Kabbalah, esse mundo, ele recebe o nome de Olam HaAsiyah, a existência física, é o mundo da ação. Mundo da ação? Mundo da ação. Porque só é possível agir aqui. A partir do momento que o corpo fica e a alma sobe, o que você acumulou, você vai desfrutar, mas o que você não acumulou, não é possível mais acumular. Por isso que eu, uma vez brinquei, eu falei para os meus alunos, o que vocês acham que uma pessoa que já faleceu e se pudesse voltar ao mundo, faria hoje? Tudo que não fez e os medos que tinha, já tá tudo... Quem foi enterrado ia ser os medos. Se ele pudesse sair hoje da tumba e viver mais 24 horas, o que você acha que ele faria nessas 24 horas? Aí ele ia ver isso vai te dar uma proporção, né? Isso vai te dar uma proporção, o que ele faria, o que você faria nessas 24 horas, o que essa pessoa faria nessas 24 horas. Com quem eu amo isso te dá uma proporção do que é prioridade e o que é secundário na vida.
E eu tenho certeza que boa parte dessas 24 horas estariam relacionadas a ações espirituais. Sim. Porque ele já esteve lá, ele já entendeu que os frutos, eles são frutos vinculados ao que você fez de positivo na vida. E não ao que você desperdiçou nessa vida. Então o mundo real, ele está servindo de palco para você brilhar. Mas com todas essas tragédias, claro. Com todas essas desigualdades, claro. Como é que eu vou ajudar se você tem um mundo 100% estável? Como é que eu vou imitar Deus, que é a bondade infinita, se eu não tenho a vulnerabilidade presente nesse cenário? Como é que você vai evoluir sem dificuldade? Como é que você vai evoluir sem testes? Como é que você vai ser consagrado ou consagrada por uma vida repleta de ideais se foi fácil? Sim. A meritocracia está vinculada à dificuldade. Por isso que nós existimos fisicamente por um determinado período, e nesse determinado período vai ser difícil. E é bom que é difícil. A dificuldade, ela gera as maiores oportunidades. O que é fácil não tem valor. E tudo que vem fácil vai embora fácil também. Você tem que desconfiar do fácil e entender que a verdadeira riqueza e a verdadeira prosperidade, ela está vinculada a tudo que o dinheiro não pode comprar. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. O que o dinheiro não compra é a riqueza verdadeira. E é essa riqueza que você tem que almejar, e é somente quando você se sentir próspero é que você pode, com boca cheia, afirmar que você é uma pessoa rica de verdade. Que reflexão maravilhosa. E você falando isso, eu fiquei tentando imaginar, por exemplo, você falou muito do acesso desse poder. A pronúncia é Kabbalah? A Kabbalah, na verdade, ela interpreta a Torá, as escrituras sagradas, de uma maneira muito mais profunda e com muitos ensinamentos práticos para as nossas vidas. Então a Kabbalah é uma das maneiras de enxergar os ensinamentos que existem por detrás das escrituras sagradas. E por exemplo, quando você fala acessar esse poder, quando que você se sente acessando esse poder? É a partir da tua vivência diária e quando tu entra em ação? Isso, exatamente. Eu vou dar um exemplo. Como é que eu vou evoluir dentro da minha trajetória se eu não conseguir extrair os meus dons e qualidades e os traços mais peculiares da minha personalidade? As dificuldades muitas vezes revelam dons adormecidos. Quantos advogados infelizes, por um momento difícil no escritório, abandonaram essa carreira, mas descobriram que eram bons músicos e seguiram uma carreira brilhante dentro do universo musical? Se não fosse aquela dificuldade, como é que ele ia perceber que, na verdade, a prosperidade dele está vinculada ao dom e ao presente que ele recebeu, sendo uma pessoa sensível, musicalmente falando? Eu sinto que você, por exemplo, como é um excelente comunicador... Obrigado. Quando você está aqui agora, nesse podcast, você está em flow, você está acessando essa Kabbalah de uma forma gigante. Sim, não é isso? A gente sente, porque teus olhos vibram. Sim, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque coragem, falamos da questão da verdadeira riqueza, que é se sentir rico, se sentir milionário antes de mais nada. E agora vem uma questão muito importante levantada pela querida Andresa Carício, que é a autora do grande best-seller Todo Santo Dia. Que é um best-seller, né? Sim. Aqui, Atitudes Poderosas para transformar a sua vida em uma jornada de crescimento diário e consistente. Mas o Todo Santo Dia tem que ler uma página, né? Isso. Muito bom. Inclusive, sonho junto com o parceiro, olha só. E aqui também cria um código de conduta. Tem muita coisa boa aqui. Mas isso que você levantou é muito importante. Porque a questão de você atuar numa área que você é apaixonado por ela é crucial para você prosperar. Se você está infeliz hoje, dentro do meio corporativo, se você está trabalhando com algo que não lhe proporciona uma satisfação, uma gratificação, saia. O quanto antes. Mas vai ser difícil. Sim, mas essa dificuldade que vai fazer você descobrir quem você é de verdade, o que você foi criado para ser, onde você tem que chegar. Se você que está me assistindo agora está infeliz trabalhando, não importa
qual seja a área que você está atuando, se isso não lhe proporciona uma gratificação pessoal, termine o quanto antes. Porque você está desperdiçando o seu tempo e você está desperdiçando energia em prol de algo que não vai lhe proporcionar até o patamar da verdadeira prosperidade e sucesso pessoal, profissional e espiritual. A paixão é vital. Você precisa amar a sua causa. Corajoso. Depois dessa coragem, você vai se apaixonar por um ideal. E é nesse ideal que você vai conseguir extrair riquezas. Sejam riquezas materiais, mas, acima de tudo, a riqueza do legado. A riqueza do significado por detrás dessa sua projeção, dessa sua carreira, desse seu cenário, dessa sua ascensão. O sucesso tem um preço. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Mas o preço do sucesso, muitas vezes, é você abrir mão de algo estável, fácil, que você vai receber sempre a mesma coisa no final do mês, e você sempre vai encontrar com as mesmas pessoas, e depois você vai se aposentar, vai ficar em casa sem fazer nada, e olha para trás, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu me orgulho da minha vida. Essa é a maior tragédia que pode acontecer com o ser humano, ele não se orgulhar da própria vida chegando no final dela. Então, a paixão ela é vital. Descubra quem você é e descubra o que faz o teu coração bater mais forte. E empreenda em tudo que for te aproximar dessa causa que mexe com o seu íntimo. Isso é muito importante. É você vibrar, você viver o que você está falando. A comunicação ela só vai alcançar o coração se ela sair do coração. O resto é técnica. Você pode fazer um curso de oratória, você pode fazer. Eu não fiz, mas eu falo do coração. E o que sai do coração penetra nos outros corações. Isso Essa é que é a grande... Verdade. E isso é tão verdade que quando a gente vai para a venda, um bom vendedor... um bom vendedor... Um vendedor não precisa de apresentação, ele não precisa de tecnologia. Isso ajuda ele. Sim. Mas a verdadeira venda, ela está por detrás de alguém que realmente quer te ajudar, quer te servir, quer solucionar o teu problema. Sim, porque o verdadeiro vendedor é aquele que está transferindo uma verdade. Nós, mulheres, a gente faz venda sem querer. Por exemplo, quando eu tô com um perfume gostoso, aí eu faço, nossa, esse perfume, olha, eu fiquei o dia inteiro e olha o cheiro e tal. Aí eu tô vendendo pra amiga, mas por quê? Porque é uma transferência de verdade. Então, a venda é transferência de verdade, assim como isso que você tá falando, essa paixão. A verdade vende. A verdade vende. A mentira pode vender por um tempo curto. Mas ela aparece. Cedo ou tarde. A verdade, ela vende, a transparência, ela vende. A emoção natural, ela vende. Mas vender com propósito. Com intenção. E com transbordo. Com intenção. Essa é a palavra. Com intenção. Com intenção. Com intenção de compartilhar com o outro aquilo que te encantou. Sim. E eu virei rabino assim. Foi, conta pra gente. Porque eu me encantei, me apaixonei pela Torá, pelo judaísmo, pela minha própria cultura. E quando eu era jovem, eu falei, puxa, eu preciso compartilhar isso com outros jovens. E aí me preparei para poder voltar e compartilhar com outros jovens aquilo que me encantou quando eu era jovem. Essa doçura. E daí você fica falando e eu vou pensando, né, aqui, por exemplo, queria até que você raciocinasse sobre isso que eu vou te falar agora. Se a gente conclui que o rio, ele não toma da sua própria água, sim, que a árvore, ela não come do seu próprio fruto, e que, por exemplo, uma orquídea, a fragrância que ela tem não é para si, e um pintor, quando ele pinta um quadro, ele pinta exatamente para aquele quadro ser pro outro. Compositor, eu componho. A gente faz a música, não é pra gente, é pro outro. Isso. Então a gente percebe que o dom que Deus nos deu, embora comece na gente, ele sempre é pro outro. A arte é compartilhar com o próximo a melhor versão de si mesmo. Isso é lindo. Isso é um princípio, então, de prosperidade grande. É um princípio para você prosperar naquilo que você decidiu para sua própria vida. A vida é feita de decisões. Se você está aqui com o podcast, é porque você tomou uma decisão. Se você está publicando o seu 5º livro, é porque você tomou uma decisão. A vida é feita de decisões. Os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos, os nossos sentimentos, as nossas decisões. Então, quando você compartilha com o próximo a sua melhor versão, nesse compartilhamento, nessa troca, existe muita prosperidade. Natural. É natural. Não forçada.
multiplicar a riqueza. É uma sinergia. É uma relação de simbiose. É algo muito, 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 muito elevado. Se eu te dou dinheiro, eu perco esse dinheiro. No sentido que ele não está mais sob a minha posse. Agora ele está sob a sua posse. Mas se eu compartilho com você conhecimento, eu multipliquei o conhecimento, porque ele continua comigo e agora ele está com nós dois. Então é também um fundamento muito forte, poderoso. Sim. Muito poderoso. Compartilhar conhecimento é uma riqueza multiplicadora. E não se perde, só se multiplica. Só se multiplica, porque continua com todos. Sim. Diferentemente da realmente matéria, diferentemente de um ativo físico. Sim. É muito verdadeiro isso que você está levantando aqui no podcast. DDCast. DDCast. E há quanto tempo tem esse podcast, Andresa Carichou? Desde 2019 eu comecei com o programa de TV. Aonde? Ali em Americana. Conhece aquela região americana, Campinas? Claro. Chama TV todo dia. E qual é o programa? Chama Programa Todo Santo Dia. E você tá lá? Sim, aí agora estamos na Soul TV e também na Gênesis, no canal Gênesis, que é TV aberta. Que bacana. E quando você grava? Aí eu sempre gravo agora por aqui, eu gravava muito por São Paulo. Você grava nessa produtora aqui? Gravo aqui na produtora 76. Sim, porque daí transmite lá. Aí eles transmitem, porque é gravação. O programa de TV você grava aqui? Gravo aqui, isso. Aí passa lá e, nossa, é uma bênção. Tem o programa? Já faz tempo. Na Gênesis já vai fazer daqui a pouco, faz um ano, né? Não faz muito tempo que eu tô. Mas é diário, é semanal? É todo santo dia, 11 horas da manhã. É verdade. Todo santo dia. Que horas da manhã? 11 horas da manhã na TV Gênesis. Das 11 às? 11 a meio-dia, quando o programa gravado? é gravado. Aqui você eu não grava muito? Porque eu já tô desde 2019, então o Gênesis acaba muito dos meus programas... É você que grava ela? Replicando. É você que grava ela? Nós algumas vezes, né? Aqui, né? Então, muitas vezes eu tenho o privilégio de sentar aqui na cadeira do aprendiz aqui. Você mora onde? Moro aqui em Alphaville. É bom morar em Alphaville e trabalhar em Alphaville. Sensacional. Isso aí foi um presente divino pra mim. É casado? Casado. Tem filhos? Tem 3. Maravilha. Hoje é aniversário do Davi, de 10 anos. Meu filho também chama Davi. Olha. Meu filho também tem 10 anos. Uau. Vai fazer 10 agora, né? Em junho. Davi faz 10 hoje. Nasceu em 2014. 14. Igual o meu. Maravilhoso. Sorria com alegria. É a tua maior riqueza na Terra. É verdade. Uma alma pura que você recebeu. E o desafio dos pais é preservar essa pureza e direcionar eles e educá-los para a vida. Muitos pais não entenderam isso. Nós educamos nossos filhos para a vida. Eles vão seguir os seus caminhos. Não adianta querer prender. Você tem que se orgulhar. Pelo contrário, você tem que proporcionar para eles todas as ferramentas necessárias para eles brilharem. E eles vão reconhecer isso no futuro. É um investimento. É verdade. E às vezes a gente fica, né? A maioria das pessoas fica nessa felicidade tão condicional. Eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver o filho, eu vou ser feliz quando meu filho Essa é a armadilha. Armadilha. Fala um pouquinho dessa armadilha. Aí não, eu vou ficar feliz quando meu filho se der bem. Quando ele casar, quando eu for avô. Aí nunca vive no momento presente. Nunca vive hoje. Nunca vive hoje. Tem que viver hoje. Custe o que custar, né, Rabino? O empresário precisa saber disso, né? Porque às vezes ele fica travado, porque, puxa, como é que eu vou fazer mês que vem? Não, esquece o mês que vem. Tem que se preocupar com o hoje. Verdade. E criar situações. Estar sempre em movimento. E não de braços cruzados. E quando você se movimenta, você traz uma sorte nova para o seu negócio. Mexané makom, mexané mazal. Quando se muda o lugar, se muda a sorte. Uau, isso é legal. E essa sorte que eu estou me referindo é a sorte que está nas nossas mãos. Existe uma sorte, Mazal Elion, que a gente não tem como modificar. Você veio com essas características, você veio nessa família, você veio nesse cenário que é um cenário compatível com a missão que você veio desempenhar na Terra. Mas existe aquela sorte que nós podemos mudar sim, que é abraçando hábitos de sucesso, que é nos movimentando, que é criando as situações, que é adquirindo conhecimento, que é compartilhando a riqueza, que é aplicando toda essa sabedoria todo santo dia. Essa sorte, ela pode ser modificada hoje mesmo. Estar vivo lhe dá superpoderes. Quando nós acordamos, nós agradecemos a Deus pela vida, no judaísmo. E a vida é um superpoder. Estar vivo
é a oportunidade de poder potencializar superpoderes que só o ser humano recebeu. Visão, pensamento, criatividade, altruísmo. Todos esses superpoderes são superpoderes relacionados à nossa natureza humana. Os animais não possuem esses superpoderes. Só o ser humano possui. Então, é muito difícil você, às vezes, se deparar com pessoas que estão desperdiçando e comprometendo a verdadeira felicidade com assuntos insignificantes. Não é verdade? Sim, e porque, na verdade, a gente não é um ser circunstancial, né, Rabino? Mesmo acontecendo todas as dificuldades, os problemas do dia a dia que a gente tem, nós temos o poder de decidir. Então, Sim. eu sempre falo, até no livro, que Exato. a felicidade é uma escolha. Uma escolha, você decide como você vai enxergar essa situação. Não tenho como mudar essa situação. Não, isso Mas você o que falou eu tudo, a aprendo com ela? aceitação. É, Exato. A dor, ela está vinculada a não aceitar a situação. perfeito. Não aceitar a origem e não aceitar quem você é. Quando você aceita, agora você tem uma escolha. Aí você consegue mudar. Você tem a escolha. É. Como é que eu vou enxergar essa situação? Essa situação pode ser um aprendizado valioso. Essa situação pode me abrir portas. Exatamente. É isso que não percebe. Ou ela pode me deixar parado, travado, lamentando algo que não vai mudar a situação. Aí A você fica em situação é resistência. imutável. É. Mas como enxergamos ela, é a escolha. Isso é muito importante de deixar cada vez mais claro todo santo dia. Todo santo dia. É verdade. Porque o que às vezes Mas a gente não... esse livro aqui é um verdadeiro reflexo da sua autora, Ah, não é? Porque eu sou bem consistente. ela é consistente. Sim, sim. Eu trabalho bem essa parte da consistência do todo santo dia, de perceber que hoje nós ainda podemos não ser aquilo que a gente deseja, mas se a gente for consistentemente, os nossos frutos vêm daquilo que a gente faz todo santo dia. Então, se alguém me disser, eu faço isso, ou eu sinto isso e eu estou recebendo isso, eu sei exatamente o que aquela pessoa está fazendo diariamente, o que é que ela semeou. Claro, Mas a gente pode mudar, isso que é legal. claro. Porque a gente tem a opção. Às vezes, por exemplo, eu brinco muito, sabe, Rabino, que às vezes a pessoa hoje está recebendo uma dívida e ninguém às vezes gosta de pagar dívida. Eu adoro pagar dívida. Porque pagar dívida significa que eu estou exatamente abençoando algo que eu fiz de errado e dizendo agora eu aprendi, estou pagando e vou fazer diferente. Então isso é importante, a gente tem essa percepção. Essa é a visão. É você tentar extrair a luz do cenário mais escuro. Uau. Quem aprender a extrair luz de dentro da escuridão, e sempre é possível extrair a luz, não importa qual seja o cenário de escuridão, sempre é possível extrair um Você já raio de passou luz. por uma situação Já. muito difícil? Você poderia compartilhar com a gente? Claro que sim, claro que sim. E como que você extraiu luz dessa situação? Veja bem, todos os acontecimentos mais dolorosos, mais difíceis, mais desconfortáveis, você não pode esquecer que quem te colocou nessa situação? É nosso Criador. E esse Criador te ama mais do que Exatamente. qualquer outra pessoa da face da Terra. Então, se Ele te ama, e mesmo assim Ele está te colocando num cenário desconfortável, Ou permitiu, né? Às vezes não foi ele, foi a gente, mas ele permitiu. sinal que esse cenário desconfortável, ele é vital para a sua evolução. Sim. E essa evolução, ela faz parte de momentos de expiação, momentos de reflexão, momentos de descobertas. Em alguns momentos de muita dificuldade, a minha persistência fez com que eu me deparasse com situações que, se não fossem aquelas dificuldades, eu não seria persistente e não me depararia com o tesouro. É verdade, porque é um músculo. Exatamente. E o que você falou é muito importante, a disciplina. Porque o sucesso, ele é fruto da disciplina. O sucesso é fruto de você verbalizar palavras positivas diariamente para si mesmo e para os outros. O sucesso, ele é a repetição de hábitos constantemente, extraindo desses hábitos o aprendizado necessário para te motivar a repeti-los. Então, eu acho que quando você começa a entender que
o conhecimento ele gera amor próprio, e esse amor próprio gera uma felicidade incondicional, você começa a enxergar tudo de uma maneira diferente. Tudo muda. Tudo muda. Você é outro pai, você é outra mãe, você é outro profissional. Ninguém mudou, mas você mudou o mundo com você. A realidade continua a mesma, mas a tua visão em relação à realidade mudou os seus sentimentos. Sim. Se você entra num restaurante e você come uma boa carne, e você agora, puxa, que carne maravilhosa, eu quero elogiar o chefe de cozinha. Traz o chefe de cozinha, vem o chefe de cozinha. Parabéns, parabéns, essa carne foi a melhor carne que eu comi na minha vida, que prazerosa, que suculenta. É a mesma carne. Só que de repente ele fala, que bom, essa era uma carne de cachorro vira-lata que a gente pegou aqui porque tinha acabado nosso estoque. Vai vomitar. Mas peraí, desde o início do seu almoço era a mesma carne do cachorro vira-lata. O que mudou a tua sensação de prazer para uma situação de ânsia de vômito? A informação. Então olha só como a nossa mente ela é poderosa. Muito. E como ela influencia os nossos sentimentos. E são esses sentimentos que vão fazer com que você tome decisões positivas ou negativas. Então, se nutra de um conhecimento que vai influenciar o seu sentimento de uma maneira poderosa. Porque só assim você vai acumular mais vitórias do que derrotas. Sim, é verdade. E é legal trabalhar essa parte do sentimento, que a psicologia ela trabalha muito com o que a gente sente. E daí a gente vê que a neurociência ela já trabalha como que o cérebro funciona. Então, quando a gente entende que nem você falou, que a gente sente isso, veio os pensamentos, a informação, a gente sente. Mas a própria Bíblia ela fala, os nossos sentimentos são enganosos. Então, eu posso sentir algo, mas decidir fazer algo diferente mesmo sentindo aquilo, se eu sei como meu cérebro funciona. Então, por exemplo, eu sei que minha decisão de hoje é fruto das minhas experiências do passado e a projeção que eu tenho do futuro. Então, se eu sei que meu cérebro funciona assim, eu digo, opa, eu realmente tive um monte de coisas que deram errado no passado e eu tenho muito medo do futuro. Mas eu sei que minha promessa é aquela e mesmo circunstancialmente dando tudo errado, eu sei que eu posso decidir diferente. E aí que entra a importância do propósito. Exatamente. Quando o propósito está claro, você está disposto a pagar o preço. Perfeito. Pense numa pessoa que ela precisa fazer um exame de sangue, porque sem esse exame de sangue ela não vai conseguir uma aprovação de uma carta que ela precisa deixar registrado, trabalho, concurso, que ela é uma pessoa 100% saudável e isso vai fechar muitas portas para ela, e ela trabalhou muito para chegar nesse momento em que só falta a carta. Nossa. Ela pode ter pavor de tirar sangue. É verdade. Ela vai tirar o ela sangue. Vai. Veja só como o propósito nos proporciona um superpoder que você vai enfrentar a vida ou ela vai te enfrentar. E para você enfrentar a vida, o propósito ele tem que vir antes do empreendimento e não depois. É esse motivo para agir, né? Exatamente. É a energia, é a vitalidade. É que nem a mãe, né? Falam, né? Que a mãe, se tipo um filho tiver o cachorro, pode ser um pitbull, a mãe, ela vai em cima. Sim. Então, de onde que vem essa força, né? Porque a mãe, ela não tem essa força, mas vem. Vem. E é impressionante por causa do propósito, do valor que está conectado com aquela causa. E como despertar isso, Rabino? Porque como você muito bem falou, a nossa sociedade, ela até está mudando hoje com o empreendedorismo, mas a gente veio sempre de uma sociedade capitalista, a gente veio do capitalismo, onde muitas pessoas CLTs, outras tantas, aqui no Brasil, principalmente funcionário público, e é uma mente muito voltada para a segurança, é uma mente muito voltada para a estabilidade. E o empreendedorismo, ele é recente, e cada vez mais agora, por causa da internet, por causa desse mundo digital que a gente vê meninos de 17, 18 anos faturando milhões, enfim. É verdade. Não é verdade? Isso é verdade. E é verdade. E o empresário de 60 anos que trabalhou a vida inteira, ele fica um pouco confuso. Fica confuso. Mas porque ele não entendeu que o mundo está mudando. Não existe copiar uma receita. Sim. Não existe uma receita específica para o sucesso. Existe o sucesso ideal para cada um. Existe o seu sucesso, o meu sucesso, o sucesso dele. Cada um foi criado para viver o seu sucesso. As pessoas podem até copiar as suas ações, mas não vão copiar a tua natureza. Verdade, a tua essência. A tua essência, o teu diferencial. É que estão confundindo, né? Eles estão indo para melhor
em vez de ir para o propósito, estou indo para a melhor proposta. Sim. Então, onde é que está dando dinheiro? Ali é Sim. onde que está dando sucesso? Sim, mas esses jovens que você falou, eles podem até estar acumulando grandes cifras. Mas igual falamos, a riqueza verdadeira, ela não se está compra. relacionada ao que o dinheiro compra. Então ele pode ter dinheiro, mas ele ainda pode ser considerado uma pessoa pobre. E tem pessoas que têm menos dinheiro na conta bancária do que eles, mas que se sentem milionárias. Quem é mais livre? Quem é mais verdade. feliz? Quem é mais feliz? Quem é mais próspero? E vem muito da gratidão, né? Eu vejo... Gratidão é muito importante. Eu vi você, foi tomar um café, já agradecendo a água. Fala um pouco sobre esse hábito, porque eu tenho esse costume, eu falo até no livro. Tudo que eu vou comer, eu abençoo e tal. Mas às vezes o café eu não tinha esse costume, vou criar agora. Fala sobre isso com a gente. Vejam só, o rei Davi, o mais sábio de todos os homens, foi o seu filho, Salomão. Salomão foi o mais sábio de todos os homens, mas o seu pai, Davi, o rei Davi, King David Ameller, ele escreveu salmos. Sim. Salmos do rei Davi. Declarações de amor entre ele e o Eterno. E um dos salmos ele escreve: Hashamayim shamayim la Hashem. Os céus pertencem a Deus. Ve'haaretz natan livnei adam. Mas a terra pertence ao homem porque Deus o presenteou com ela. Vejam só. Os céus pertencem ao Eterno, mas a terra foi presenteada ao homem, desde que ele reconheça que é um presente do Eterno. Então, como é que eu vou usufruir dessa água sem pedir permissão e sem reconhecer que tudo é um presente dele? E não é só água, é o cafezinho, é a comida, é o arroz e feijão, é o oxigênio. Tudo é um presente. Um dos segredos para o sucesso é a gratidão. Porque a gratidão, ela faz com que você sempre se sinta milionário. É verdade. E você se sentindo milionário, os outros milhões você vai ter acesso de uma forma natural e orgânica. Não pense em ganhar dinheiro. Sim. Pense em desempenhar aquilo que só você tem o dom e a capacidade de desempenhar e que está vinculado à sua verdadeira essência e personalidade. Se você atrelar as suas paixões, as suas qualidades e desenvolver isso de uma maneira disciplinada, o dinheiro vai ser uma consequência e você nem vai dar tanto valor para ele, porque ele vai se transformar numa ferramenta de trabalho, assim como qualquer outra. Mas muitas pessoas ainda não evoluíram nessa mentalidade e acabam dando o protagonismo para aquilo que não é o principal, e sim um bisturi na mão do cirurgião. É verdade. E essa mentalidade de escassez e de bisturi perda... Sim. Que pode salvar uma vida, mas pode tirar uma vida. Sim. E essa mentalidade de escassez, de perda, ela faz com que a gente tome muitas decisões erradas, porque acabam proporcionando um medo, uma ansiedade e desperdiçando muitas oportunidades, não é verdade, doutor? Sim. Quantas oportunidades o ansioso desperdiça? Inúmeras. Quantas oportunidades aquela pessoa que tem medo de enfrentar os problemas de frente desperdiça diariamente? Quantos cenários futuros ele vai deixar de vivenciar se ele ficar travado por essa ansiedade e tomar uma decisão errada atrás da outra pelo descontrole emocional? Por isso que falamos no começo, né, do nosso bate-papo, que a inteligência emocional ela é muito importante hoje em dia. Sim, porque se minha decisão é baseada no medo, eu não estou baseando no meu propósito. O medo é bom. Mas Deus criou o medo. Como proteção, né? Como proteção. Sim. Com proteção. Se começar a pegar fogo essa sala, vai sair correndo. E é bom. Por isso que o medo existe. Mas você não pode usar algo que veio para te proteger para te prejudicar. Eu falo que tem esse medo real e tem o medo imaginário, que é produto da nossa imaginação. E que 99% não vai acontecer. Não vai acontecer. É verdade. Não é verdade? É comprovado isso. É comprovado. Porque é produto da nossa imaginação. A gente vai criando, totalmente. A mente humana é muito poderosa. Muito. Tanto pro bom quanto pro ruim. Ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E ela está vinculada ao nosso espírito. Fala um pouco sobre isso. A nossa essência verdadeira é a nossa alma, o nosso espírito. O corpo é a roupa. Mas vocês... porque pra gente é trino.
Corpo, alma e espírito. Para vocês é trino ou alma? A alma é a sua essência. Você é a sua alma. O corpo é só uma roupa. Mas para Veio do vocês, a alma pó é e diferente voltará do para o espírito, pó. né? A alma, ela tem várias facetas, né? Dos níveis da alma está vinculado ao nosso intelecto. Outra parte da alma está vinculada aos instintos e às emoções. Emocionais, sim. Só a Tá Kabbalah ela igual. explica com maestria. Tá. Mas o que você tem que entender é que você não é essa pessoa que você vê no espelho. Sim, somos um ser superior. Você é o Eu teu até espírito. brinco que a gente não é nosso coração, a gente não é nossa mente, a gente não é nosso fígado. É um ser superior. Então, às vezes, mesmo que a gente esteja pensando um monte de coisa errada, ou tipo besteira, pensamentos disfuncionais, a gente diz, não, opa, epa, não sou eu. Não acredite neles. Não acredito nele. Faz parte da estratégia da má inclinação, porque existe uma má inclinação dentro do ser humano que Deus a implementou, Deus a criou com um objetivo. Existe uma má inclinação dentro do ser humano que Deus criou com um objetivo de nos testar, para que exista a meritocracia, para que exista uma recompensa por detrás das boas ações feitas por uma escolha de fazer o bem, apesar de ser possível fazer o mal. No judaísmo Então, fala de diabo também? Não é o diabo que você vê na revistinha, no gibi, com o tridente e os chifrinhos, não. Mas fala, tem Existe o Yetzer Hará. o Satanás também Existe para o vocês? Satã, existe o Yetzer Hará, que ele foi criado com um propósito positivo. Deus criou ele com um propósito positivo de te testar. E esses instintos, essa má inclinação que existe dentro de você, ela vai te testar até o último suspiro. E essa é a beleza da vida. É você vencer essa tendência, você vencer essa má inclinação Aí você está evoluindo. e ser superior, e ser livre. Quem é um homem livre? É aquele que estuda a Torá. Por quê? Essa Torá, esse estudo vai lhe proporcionar um conhecimento que vai nutrir os sentimentos e que vai fazer com que ele decida o que é valioso, mesmo que não seja a decisão mais confortável naquele momento. A má inclinação, ela é benéfica para a evolução espiritual do ser humano nessa terra. Ela foi criada pelo Criador com um propósito. E nós, quando entendemos que a nossa alma é a nossa verdadeira essência e que o corpo é a roupa e que vai chegar um momento que essa desconexão vai acontecer e você vai se deparar com a sua verdadeira personalidade espiritual eterna, você vai entender que não existe um prazer mais intenso do que se conectar com o seu Criador. E o segredo é você, em vida, mesmo quando a conexão não é no seu nível máximo, depois da desconexão entre corpo e alma, o grande segredo e a grande sabedoria e o que a Torá tem de força para proporcionar para o ser humano experiências espirituais que nos fazem lembrar um pouquinho do que vai ser E da nossa essência. no dia dessa conexão absoluta. Então, experimente se espiritualizar. Vocês oram 3 vezes, né, por Trace dia, né? metas espirituais e você vai trazer uma felicidade incondicional para o teu dia a dia. 3 vezes um judeu reza por dia. Quanto De manhã, tempo? de tarde, de noite. Eu tenho um tempo, não? Meia hora, De uma manhã hora? demora 1 hora, de tarde é mais curto, de noite também é um pouco mais curto. Tem as rezas especiais do sábado, do Shabat, tem as rezas especiais das festividades judaicas, tem rezas antes de comer, depois de ir no banheiro, Ah, tem isso? agradecendo que tudo está funcionando perfeitamente bem, Olha. porque ir no banheiro hoje Então é um vocês milagre. agradecem o tempo inteiro. Isso é tudo. bacana, hein? Claro, por Então tudo. vocês agradecem pra ir no banheiro, agradecem a água, agradecem o café. Exato, porque o judeu vem da palavra Yehudi. Como é que é judeu em hebraico? Yehudi. E eu de... Da onde vem o termo Yehudi? De Yehudá. Quem foi Yehudá? Judá. Quem foi Judá? Filho de Jacob. Por que a sua mãe Leia lhe deu o nome de Judá, de Yehudá? Cada uma delas, das esposas de Jacó, entendeu que teria um determinado número de filhos. Leá sabia que a parte dela seria 3 filhos na construção das 12 tribos de Israel, do povo judeu. Quando ela teve o 4º, eu recebia mais do que nós imaginávamos que eu receberia. Então, a Pam Odet Hashem, vou agradecer a Deus por essa parte a mais que ele me proporcionou.
Que lindo. Então, a essência do judeu está vinculado à palavra Yehudi, que veio de Yehudá, Nossa. que a raiz de Yehudá é Odaá, agradecimento. Que lindo. Então, agradecer faz parte da natureza do povo de Israel, do povo judeu. E se eu não for grato, eu não vou ser humilde. Se eu não for grato, eu vou fechar portas na minha vida. Se eu não for grato, eu vou deixar o orgulho tomar conta e eu vou me transformar numa pessoa arrogante e intragável. Se eu não for grato, eu não vou honrar meu pai e minha mãe. Se eu não for grato, eu não vou rezar com a intenção. Sim. E com o amor a Deus, que Ele exige de nós. Esse amor. Mas esse amor ele só é possível quando você tem uma fé. E essa fé só é possível quando você é grato. Porque a partir do momento que você reconhece que nada é seu, Uau. e que tudo é um presente, Verdade. você é a pessoa humilde, verdadeira. Moisés foi o homem mais humilde da face da terra. Mas ele também era o líder de Israel. Você acha que ele não sabia que ele era o líder? Claro que sabia. Mas ser humilde não é ficar andando cabeça para baixo, sem querer ter um protagonismo, sem querer criar e fazer a diferença na vida das pessoas. Não, ser humilde é você reconhecer que tudo que você recebeu é um presente e que você precisa fazer com que isso se transforme em algo nobre para toda a humanidade. A humildade verdadeira é você reconhecer que você possui dons e qualidades peculiares suas, mas entender que isso é um presente divino ao mesmo tempo. Quando você entende que é um presente divino, que você não é dono disso, que você tem que usar isso, senão isso vai ser retirado de você a qualquer momento. Aí sim você vai se transformar numa pessoa humilde de acordo com o judaísmo. E que pontos você vê em Moisés, que foi o homem mais grato da Bíblia? Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Mais humilde. Mais humilde. Porque ele reconheceu que tudo que ele construiu, tudo que ele conquistou, foi graças aos presentes que ele recebeu do Altíssimo. Uhum. Você imagina um líder que não tem boa dicção? É verdade. Ele não tinha uma boa oratória, ele tinha Kaved Peve, Kaved Lashon, está escrito na Torá, que ele tinha uma boca pesada e uma língua pesada. Tanto que o irmão dele que... era o seu porta-voz perante o faraó. Como é que um líder não vai se comunicar de uma maneira que todos entendam? Ele precisa de um intérprete. Deus de Deus, é. É aí que está o segredo da liderança verdadeira. O segredo da liderança verdadeira é você acreditar na causa, você ser apaixonado por ela e você se comunicar de uma maneira vibrante, porque existe um idioma que todos entendem, que é a linguagem do coração. E é com essa linguagem que você vai conquistar o seu público e é com essa linguagem que você vai passar a mensagem que você quer passar. Maravilhoso. Muito bom. E eu queria saber... É um pilar também. É um dos pilares. Você perguntou dos pilares. Sim, não, maravilhoso. E eu queria saber aqui, né? Vocês usam essa... Como é que chama? Kippá? É Kippá. Antes de você chegar, a gente estava conversando. Você disse, não... eu perguntei, eu disse, não, vou dizer lá. Tá no ar, aproveita no ar. É uma cobertura que o judeu usa. É proteção, eu imaginei isso. Desde a época do Talmud. Vocês não deixam, né? Colocar a mão na cabeceira, né? Você sabe que isso não é um preceito? Não, não. Não existe uma mitzvah, mas é um costume que virou um costume universal judaico, porque no Talmud nós encontramos uma passagem, um grande sábio que ele cobria a cabeça antes de estudar, antes de rezar. Olha. Como é que eu vou me conectar com o Eterno? Eu estou aqui na minha presença. O Criador do universo, o Criador do céu e da terra, o Criador do mundo, ele está aqui, eu não vou cobrir a minha cabeça em respeito a ele. Então a Kippá, ela faz o judeu se lembrar que existe uma força maior acima do nosso cérebro. Uau, entendi. Isso é bacana. É uma lembrança. Uma lembrança. E essa lembrança é muito importante. Sim. Porque na rotina do dia a dia a gente se esquece. Sim. Que a gente entra na Matrix. Não é a minha força. Não sou eu. É Deus dentro de mim plantando essas sementes. E a Kippá nos faz lembrar disso. Vai, já aplausos, já aplausos. Eu ganhei, gente, esse livro aqui, ó. Pensou nisso? Esse é um livro que eu escrevi na pandemia. Que trabalha o livro Já Pensou Nisso? Isso é um quadro de um programa de televisão também. São pílulas. Vou ler todo dia todo santo dia. Isso aqui começa com uma piada, que é a escada para a mensagem de vida daquele dia. Então esse livro aqui eu fiz na pandemia. O Danilo Gentili que fez os desenhos. Uau! Junto com o seu amigo Carlos Eduardo. Tem aqui mais de 300 páginas com mensagens de vida para você ler antes de dormir. Que maravilha! Para você ler ao acordar.
Mas o mais importante é ler uma página por dia. Vou fazer isso. E tem aonde? Todas as No meu livrarias? site. No No seu meu site, ravsani.com. Qual que é o site? Qual? ravsani.com. E no meu Instagram também, você pode mandar um direct. Pode me Sim. seguir nas redes, by Ravsani. Isso, by. BY-RAVSAN de navio Y. E também tá no YouTube, tudo, né? YouTube by Ravsani, TikTok. Instagram by Ravsani, TikTok Ravsani. Kawaii também? Não, ainda não. Televisão, todos os domingos à Uau. noite na TV Gazeta, depois do Mesa Redonda, Ravsani Live Show. Que bacana. Que horário depois do TV Assim que Gazeta? acaba o Mesa Redonda, 11 da noite. 11, tá. Pela TV Gazeta em Vou rede assistir. nacional e também pelo SBT no estado inteiro de Santa Catarina. Ai, que bênção. Você Em é de breve lá? em outros estados Não. também. Não, mas eu tenho seguidores em todos os estados do Brasil e também em outros países. Então, o estado de Santa Catarina fez esse convite para a gente exibir no SBT. E nós estamos também, em breve estrearemos em outros estados pelo SBT. E em breve estrearemos também em outras plataformas digitais. Parabéns. Mas hoje o programa, se você quiser assistir, todo domingo às 11, depois do Mesa Redonda na TV Gazeta. E se você é de Santa Catarina, no SCC SBT. E o programa eu recebo sempre personalidades que agregam É valor. isso que eu ia perguntar. Você faz a entrevista É um show. ou é um show? É um show onde eu abro. Você é muito bom É um comunicador. show. Obrigado, É. querida Andresa Carício. Sim. Eu sempre esqueço o sobrenome, é Carício. Carício. Que é... Carício vem de... Italiano. Italiano. É. Italiano. Caricchio. Você tem a cidadania italiana? Tenho. Importante hoje, você Muito. correr atrás dos seus direitos. É verdade. E esse programa é um show de empreendedorismo com propósito, onde eu abro com mensagem de vida, eu recebo um convidado, a gente conversa de uma maneira muito leve, mas com um Com conteúdo propósito. aprofundado. Sim. E a gente abre para o auditório perguntar. E é um programa que me dá prazer de fazer. Enquanto eu tiver prazer em Abre fazer... até pro auditório? eu vou Olha fazer. que legal. Enquanto ele me der prazer em fazer, eu vou fazer. Mas parabéns. Olha, precisa de mais Ravsani no mundo. Muito obrigado, É querido, verdade. muito obrigado. Eu queria E agradecer parabéns pela muito. sua carreira como escritora. Obrigada. Não é fácil escrever. É Às vezes eu verdade. sento para escrever e não sai nada. Às vezes eu sento e sai 4 páginas. Uau! Eu geralmente quando eu vou escrever, eu gosto de estar tudo é? Às silencioso, vezes não sai ninguém nada. perto de mim. Depende do dia. Às vezes eu vou para um hotel, é verdade, e eu fico quietinha. Agora com Porque- inteligência artificial, isso vai ajudar muito os O escritores. chat GPT, né? Não, porque você precisa usar dessa tecnologia pro bem. Já ajuda, né? Já ajuda. Já ajuda. O redator já vai ficar feliz, Não, né? dá para escrever É livro. verdade. Escrever Quem vai livro. corrigir, fazer a correção, vai ficar muito alegre. Obrigado pelo convite. Nós nos encontramos num evento onde o meu querido amigo Jamil, né, nos Sim, apresentou. Um abraço sim. para você, Jamil Albuquerque. É maravilhoso. Esteve no programa também, um grande amigo. Sim, um grande amigo. Ele nos apresentou e você imediatamente fez o convite, né? Foi. Demorou para sair a data, mas saiu. Saiu, com a graça de Deus. Então, eu queria agradecer Obrigado, muito. Então, vocês seguem o Ravi. Não pode deixar de seguir. Ó, Não cadê pode o rapaz deixar da... de Aqui. seguir. Aqui, ó. By BY Ravsani e o Y no final. Tem tudo, ó. Instagram, YouTube, Facebook, segue TikTok adquire agora também. TikTok. Não pode deixar de seguir. Não pode. E se eu estiver zapeando aí, diz assim, mas quem é ela? Andresa Carício. Então vai lá, me segue também. Tem Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, já comenta quais foram as maiores lições que você adquiriu no dia de hoje. E se você estiver na TV, já avisa a amiga ou vizinho que esse programa foi maravilhoso para ter um replay novamente. Combinado? Então eu queria agradecer muito e pedir para você fazer uma última mensagem, uma mensagem final, uma mensagem que eles têm que saber. Você que me assiste nesse exato momento, não desista. Apesar das dificuldades. No mic. Vamos de novo, então. Foi só um treino. Ai, amém. Você que me assiste nesse exato momento, não desista. Apesar das dificuldades, apesar das adversidades, jamais se esqueça que existe um boss lá em cima que te ama Uau. mais do que qualquer outra pessoa na face da Terra. E se ele te colocou nesse cenário de adversidade, é para que você extraia superpoderes adormecidos, para que você extraia dons e qualidades que ele mesmo lhe presenteou com elas, mas que são esses os cenários que vão fazer você poder utilizá-las da melhor maneira possível. Persistência, muita fé, muita coragem vão lhe levar a patamares que você jamais imaginou que chegaria. Não desista, porque tudo que hoje é realidade já foi sonho um dia. Então sonhe grande, pense grande, que você viverá o extraordinário nessa terra. Shalom.
Aê, gente, quem sabe faz ao vivo, viu? E faz desse jeito aí maravilhoso. Obrigada, meu amigo. Deus te abençoe, te dê muita viu? luz. Continue assim. Amém, Não mude. amém. Parabéns, Obrigada. Beijo, gente.